Meus amigos, tudo bem? Professor Arlen Freire aqui com vocês. Devem ter percebido, já estou sumido há algum tempo, mais de algumas semanas que eu não posto nenhum vídeo e hoje vocês vão entender o porquê. O Google cancelou a minha conta, suspendeu, como alguns dizem por aí, derrubaram a minha conta. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu e como nós conseguimos resgatar essa conta. Fiquem até o final desse vídeo e você vai perceber que é muito importante tudo que eu tenho para falar hoje para você. Hoje a nossa fala não é especificadamente sobre o direito penal e o processo penal. É sobre isso, os problemas que podem acontecer se o Google cancelar, derrubar, suspender a sua conta. Fique ligado aí e nós vamos passar todas as informações com as quais convivemos nos últimos dias sobre esse assunto. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Se você não me segue lá no Instagram também, passe a nos seguir, @professor Arlen Freire. Nos próximos dias estaremos lançando a nossa mentoria penal, um curso voltado especificadamente para a sua aprovação na prova da OAB em segunda fase. Se você está tentando ou vai tentar a prova da OAB, ou se você tem conhecimento de alguém que esteja fazendo essa prova em penal e processo penal, indique a nossa mentoria. Nos próximos dias, tanto no meu Instagram, como no Instagram do professor Bruno Freitas e também no nosso canal no YouTube, você terá todas as informações, tudo que você precisa saber sobre a mentoria com todas as inovações que nós estamos trazendo. Uma mentoria completamente reformulada, repaginada para atender aos seus anseios que vai tentar a prova da OAB. Mas vamos falar agora do nosso canal. Todos esses símbolos que você está vendo aqui, ó, todos eles, né, do lado de cá também, aqui e aqui, né, são plataformas que o Google libera para você quando você habilita um e-mail. Então, se você não tem ainda, o que eu acho difícil, porque quase todo mundo tem um e-mail, né, do Gmail. Então, por exemplo, o meu e-mail, um deles, o arlenmock@gmail.com. Perceba, todos esses e-mails que tem após o arroba a expressão Gmail é do Google, pertence ao Google. E aí quando você habilita esse e-mail na plataforma, você cria lá um e-mail, joão@gmail.com, junto com esse e-mail, o Google te oferece uma série de aplicativos. O Google te oferece o Google Fotos, você vai habilitar o seu celular, você sincroniza esse e-mail no seu celular. Você sabe disso, toda vez que você compra um celular, você cadastra um e-mail. Cadastrou esse e-mail ali no seu telefone, todas as vezes que você tira uma foto, o Google Fotos pega essa foto e armazena para ele. Se você perdeu o seu telefone, basta ir lá no Google Fotos, todas as fotos estão lá. Esse Google Fotos é uma plataforma extremamente inteligente, de uma inteligência artificial assustadora. Se você tirou uma foto na festa junina do ano não sei quando e queria resgatar essa foto, experimente digitar lá na busca do Google Fotos a palavra fogueira, festa junina. Todas as fotos alusivas a essas palavras vão aparecer para você. Você pode buscar uma foto reconhecendo pelo rosto de alguém, pelo nome, pelo lugar. Ah, você tirou uma foto na cidade de Diamantina. Coloca lá. Pesquisar por lugar, coloca Diamantina, todas as fotos que você já tirou em Diamantina vão aparecer. Mas existem uma série de outros aplicativos dentro desse mesmo e-mail. O YouTube, você pode criar um canal no YouTube vinculado a esse e-mail. O Google Drive, que é um arquivo na nuvem que o Google te oferece. Você salva todos os seus documentos no seu computador. Ali você abre uma pasta e organiza, pasta da família, pasta do serviço. Na pasta da família você coloca fotos, músicas, vídeos, textos. Você pode criar várias pastas no seu computador. Agora você imagina você fazendo isso na nuvem. Todos nós temos nesse e-mail que você habilitou no Gmail um drive com 15 gigas de capacidade de armazenamento. Ali você pode armazenar documentos, organizar por pastas, assuntos relacionados à sua faculdade, ao seu serviço, à sua vida pessoal. Se organiza tudo ali. Você também tem agenda. Nesse mesmo e-mail você vincula a sua agenda.
Então imagine que você está aqui no celular, conversa com alguém, agendou um compromisso, você coloca aqui na agenda, cadastra, esse compromisso automaticamente é sincronizado. Se você abrir o computador lá no seu escritório amanhã, esse compromisso vai estar lá. Da mesma forma que eu falei do Drive, você salva documentos nesse Drive. Você salvou aqui, você viajou, está lá em São Paulo, precisa acessar esses documentos, é só abrir o e-mail, clica no Drive que você vai encontrar. Então perceba que isso faz com que a gente coloque nesse e-mail toda a nossa vida profissional e pessoal. E é assim também comigo. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu tenho várias contas do Gmail. Eu tenho uma conta destinada à minha vida profissional, eu tenho uma conta destinada à minha vida pessoal, eu tenho uma conta destinada aos meus assuntos da faculdade, os meus assuntos do escritório. E em uma dessas contas, a mais antiga delas, nessa conta está vinculado o meu canal no YouTube, está vinculado o meu Google Fotos, o meu celular, todas as fotos que eu tiro aqui no meu celular são sincronizadas automaticamente nessa conta de e-mail. Essa conta eu adquiri uma capacidade de armazenamento maior, porque gratuitamente o Google te dá ali 15 gigas, mas você pode adquirir mais, 100 gigas, 200 gigas. No meu caso, eu adquiri 4 terabytes, ou seja, 15 gigas, que são 15 mil bytes, eu adquiri 4 milhões de bytes. Então, ou seja, eu tenho um espaço de armazenamento onde eu coloco ali todo o meu conteúdo das minhas plataformas digitais. Todos os vídeos que eu gravo para o YouTube, todos os vídeos que eu gravo para as minhas videoaulas, todos os meus cursos e também tenho espaço de armazenamento onde eu coloco ali material relacionado à minha vida profissional de advogado. Pois muito bem. O que aconteceu? Há umas 2 semanas atrás, 2, 3 semanas, eu resolvi fazer um backup do meu computador, o computador da minha mesa no escritório. Eu resolvi fazer um backup para formatar esse computador. Então eu peguei tudo que estava no meu computador, abri uma pasta nesse drive, onde eu tenho toda essa capacidade de armazenamento, abri uma pasta ali e joguei todo o material. Como eu sabia que ia demorar muito tempo para fazer essa transferência, eu iniciei por volta de 3 horas da tarde, encerrei o expediente no escritório, deixei o computador fazendo esse serviço e fui embora para casa. Às 9 horas da noite desse mesmo dia, eu recebi uma notificação no meu e-mail que a minha conta havia sido suspensa. No primeiro momento, eu fiquei extremamente apavorado, tentando entender. Quando eu tentei entrar no sistema, na minha casa mesmo, lá tinha uma notificação falando que a minha conta foi suspensa e que ela daqui a 1 ano seria excluída definitivamente. Nesse primeiro ano ela fica apenas suspensa, mas ela seria excluída definitivamente, porque foi identificado na minha conta material contendo exploração sexual infantil. Dá para vocês imaginarem o desespero que eu fiquei. Extremamente apavorado, praticamente não dormi essa noite. Fiquei a noite toda desesperado, sem entender. No primeiro momento, quando a gente recebe essa informação, você se assusta tanto que eu nem sequer me lembrei que eu estava fazendo um backup. A primeira coisa que me veio em mente é se eu teria gravado algum vídeo e postado no YouTube alusivo a esse tipo de conteúdo. E aí, a primeira coisa que me veio em mente, que eu lembrei, foi o vídeo que eu gravei do caso do menino Henri Borel, lá do Rio de Janeiro. O foco era uma discussão sobre o tribunal do júri, o desaforamento, a suspeição dos jurados. Em nenhum momento nós tratamos naquele vídeo de exploração sexual infantil. Mas foi o que me veio em mente na hora e eu fiquei extremamente apavorado, tentando entender. No dia seguinte, quando eu fui para o escritório, é que eu lembrei. Na verdade, durante a noite, em um desses flashes que vem na nossa cabeça, nos momentos que você perde o sono, eu lembrei que o meu computador estava fazendo uma transferência de dados para a nuvem para fins de fazer o meu backup. E aí eu lembrei que poderia ser isso. E quando eu cheguei no escritório, um pouco mais calmo,
Eu não conseguia mais ter acesso, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Nesse momento, eu não conseguia ter acesso ao meu canal no YouTube, eu não conseguia postar nada, eu não conseguia ter acesso ao meu e-mail, eu não conseguia ter acesso ao Google Fotos, eu não conseguia ter acesso à minha agenda e o mais importante, eu não conseguia ter acesso ao Drive, onde estava armazenado todo o conteúdo, até para que eu pudesse saber qual era o conteúdo. Eu não conseguia ter acesso a nada. Naquele primeiro momento, quando você tenta acessar, o Google manda uma mensagem para você, que você pode contestar. Eu tranquilizei, falei, não, tudo bem, fiz uma contestação. Ali naquela contestação, já suspeitando do que poderia ser, eu expliquei que eu sou professor de penal e processo penal, que eu produzo aulas. Essas aulas, às vezes, eu falo de crimes contra a dignidade sexual. Por exemplo, se eu for explicar o artigo 217-A do Código Penal, eu estou falando de estupro de vulnerável. Se na minha aula eu citar exemplos de uma criança que eventualmente foi violentada e tal, e aí eu comecei a fazer minha contestação fundamentando nisso, que o meu canal tem milhares de seguidores, que eu sou um produtor de conteúdo jurídico relacionado à área penal, e que, em razão disso, poderia ter sido suspensa a minha conta. Mas se eles me indicassem qual era o arquivo, eu poderia justificar. Porque naquele momento eu não tinha nem ideia, porque eu também não tinha acesso à minha conta para saber. Não dava nem para conferir o que realmente tinha acontecido. E mandei a contestação. E eles pedem que você indique um outro e-mail através do qual eles te mandarão a resposta. Eu fiz isso. No dia seguinte, eu recebi a resposta falando que eles tinham analisado a minha contestação, mas a decisão estava mantida, minha conta estava cancelada, porque tinha conteúdo de exploração sexual infantil. Dá para se ter uma ideia, fiquei mais desesperado ainda, porque as minhas justificativas não foram suficientes. Em razão disso, eu comecei a procurar ajuda, fui para o YouTube, assisti muitos vídeos, e nesses vídeos eu descobri que você tem várias formas de infringir as políticas de privacidade e segurança do Google. Existem as formas leves, médias e graves e gravíssimas. Todos aqueles que tiveram problema com a sua conta e que a infração foi leve, média ou grave, você é notificado, você responde e eles restabelecem sua conta. No meu caso, a minha infração foi caracterizada como gravíssima, conteúdo de exploração sexual infantil. E essa infração gravíssima não te dá oportunidade sequer de tirar o conteúdo. Você é sumariamente excluído. E continuei buscando ajuda. Através de um grupo de amigos, que eu tenho, um grupo de juristas, na verdade, onde tenho ali alguns amigos, eu recebi a informação de que eu deveria procurar o jurídico do Google, porque eu já estava programando ajuizar uma ação. Mas eu deveria antes procurar o jurídico do Google. E assim eu fiz. Procurei o jurídico e fiquei aguardando, né, que eles fizessem contato comigo. No primeiro momento eu relatei o que tinha acontecido, e aí me veio em mente, nessa busca, nessa correria para encontrar a solução, entender o que realmente tinha acontecido, eu comecei a pensar qual teria sido o problema, que não era o vídeo. Eu imaginei que teria sido o vídeo, mas não era. O problema era um pouco mais grave. O que acontece é que eu, como advogado criminalista, já fui contratado diversas vezes para atuar, tanto na defesa quanto na acusação de pessoas que respondem por crimes de estupro de vulnerável. Ou seja, crimes contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. Essas pessoas vulneráveis podem ser pessoas adultas com alguma vulnerabilidade, mas em sua maioria são crianças, vítimas de violência sexual. Independente da minha atuação estar na acusação ou na defesa, é fato que eu tenho em meu poder muito material relacionado a esse assunto. Para se ter uma ideia, quando eu digitalizo um processo para eu estudar, eu tenho ali um arquivo de PDF com 200, 300 páginas, 500 páginas, 1000 páginas, retratando toda a situação que está sendo processada. Não raras vezes, ali nós vamos ter
depoimentos de testemunhas, depoimentos de vítimas, nós temos relatos do Ministério Público. Imagine o Ministério Público pedindo ao juiz uma prisão de alguém, pedindo uma busca e apreensão, pedindo uma interceptação telefônica, denunciando o réu. Logicamente, o Ministério Público, ele tem que expor os fatos, ele tem que narrar os fatos, exatamente o que aconteceu. Se eu armazeno esse material, a inteligência artificial do Google identifica nesse material relatos de exploração sexual infantil. E foi aí que eu caí na real, que eu tinha nesse computador do meu escritório, que eu estava transportando os dados para o Google, eu tinha muito material de processos que eu atuo. Fazendo contato com o jurídico, expliquei toda essa situação. O jurídico me retornou alguns dias depois, explicando o seguinte, que era necessário que eu produzisse provas de todas as minhas alegações. Ou seja, se eu realmente atuava em processos dessa natureza, que eu juntasse como prova procurações, cópias de processos, aqueles documentos que eu imaginava que tivessem sido identificados, atas de audiência, depoimentos, manifestações do MP, sentenças judiciais. E eles pediram que eu juntasse esses documentos para que eles pudessem analisar. E aí começou a minha loucura. Por quê? Porque eu tinha colocado todo o material no Drive. Se eu tinha perdido o acesso, como é que eu ia ter acesso a esse material? Mas por uma bênção de Deus, eu lembrei que minha conta foi suspensa antes que eu deletasse tudo do computador. Lembra quando eu disse que fui para casa e deixei o computador fazendo a transmissão dos dados? Quando eu cheguei no outro dia que minha conta já tinha sido suspensa e eu fiquei extremamente apavorado, eu não apaguei as coisas do computador. Então aquilo que tinha ido para a nuvem, que estava lá no Drive do Google, também estava no meu computador ainda. E aí eu comecei a rastrear. Só que dá para vocês terem uma ideia, a quantidade de processos que eu atuo nessa área, eu tive que fazer uma contestação explicando cada processo, quem era o réu, quem era a vítima, quais os depoimentos que tinha, quais os fatos que eram relatados, juntar a procuração de um por um desses processos para que eu pudesse justificar para o jurídico. Reuni todo esse material, encaminhei para o jurídico do Google e lá se foi mais uma semana de análise até que, graças a Deus, essa semana minha conta foi restabelecida. Diante disso, depois de tanto desespero, de tanto medo, consegui novamente ter acesso ao meu canal, tanto é que eu estou postando esse vídeo, antes eu não estava conseguindo postar. Se você está assistindo esse vídeo no meu canal, é uma prova de que o Google entendeu, né, o pessoal do jurídico entendeu as minhas justificativas. Eu jamais teria no meu computador qualquer conteúdo dessa espécie se não fosse em razão da minha profissão. E restabeleceu a minha conta. E aí restabeleceu, logicamente, todo o meu conteúdo, seja de fotos, agenda, e-mails, drive, tudo que eu tinha armazenado nessa conta. E por que eu vim aqui conversar isso com vocês? Primeiro, inicialmente, eu fiquei extremamente chateado, imaginando que isso era uma grande injustiça, que o Google estava fazendo comigo e tal. E hoje, depois de tudo que eu estudei para resgatar minha conta, eu cheguei à conclusão de que eu estou sim diante de uma empresa que leva a sério a política de segurança, privacidade e proteção, principalmente, das nossas crianças. Isso me fez admirar mais ainda o serviço de inteligência artificial do Google. Se bem usado, se usado para as coisas boas, é indiscutível que nós estamos diante de uma grande empresa extremamente séria. Segundo ponto que me preocupou, você já parou para pensar se eu não tivesse procuração nesses processos? E digo isso porque se você está me ouvindo, você for um advogado criminalista, você sabe que é possível a gente atuar num processo desse sem procuração. O Código de Processo Penal nos prevê essa possibilidade. Quando o réu comparece em juízo e declara na frente do juiz que eu sou o advogado dele, não há necessidade de juntar procuração nos autos. Imagine se eu não tivesse procuração nesse processo. Como que eu ia provar para o Google que era um processo no qual eu atuava? Isso ia complicar muito minha situação. E o mais importante, eu penso até que esse é o grande motivo de eu ter vindo aqui.
é para ajudar todos vocês. Não importa se você que está me assistindo é estudante, se você é profissional da área de engenharia, da área de medicina, se você é profissional da área do direito, se você é profissional da área de história, não importa a sua área. Exatas, humanas, ciências sociais aplicadas, área de saúde, não importa qual área que você está. Você certamente, em algum momento ou outro, vai produzir algum conteúdo que pode ter questões relacionadas à sexualidade infantil. Você pode ser um psicólogo e ter lavrado um parecer. Você pode ser médico e ter preenchido um relatório médico, um auto de corpo de delito. Você pode ser advogado e estar trabalhando na defesa ou na acusação de alguém. Você pode ser estudante de psicologia, de medicina, de enfermagem, de odonto, do direito e está escrevendo a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso sobre algo relacionado a abuso sexual infantil. Você pode estar fazendo o seu mestrado, o seu doutorado relacionado a essa área. E você pode armazenar esses dados no Google e perder tudo. Você já parou para pensar? Todos os anos de pesquisa, 1 ano, 2 anos, 3 anos de pesquisa acadêmica, tudo armazenado ali nesse drive, e você perder porque você infringiu as políticas de segurança e de privacidade do Google, igual aconteceu comigo. Talvez você consiga resgatar igual eu consegui, mas e se você não conseguir? Você já imaginou todo o seu acervo de pesquisa ali? Toda a sua referência bibliográfica ali? Você que é profissional da área do direito e que atua e que ali tem vários processos armazenados, então é por isso que eu vim aqui, para te dar uma dica, para te dar uma sugestão, para tentar te ajudar e impedir que aconteça com você o que aconteceu comigo. Se você tem material relacionado a isso, para você não ter o trabalho de se explicar, é melhor que você armazene em um dispositivo físico, seja no seu computador, seja no HD móvel, seja num pendrive. Se o material é muito importante, por exemplo, quem está fazendo mestrado, doutorado, tem ali uma dissertação inteira, uma tese inteira escrita, salve em mais de um dispositivo. Salve em 2 computadores, 2 notebooks. Isso não tem problema. Hoje é fácil você adquirir um dispositivo físico, um HD móvel de grande capacidade. Você adquire isso com muita facilidade e vale muito a pena. Por quê? Você pode armazenar isso no seu drive e uma hora ou outra você perder o acesso à sua conta. Isso pode te trazer um prejuízo imensurável. E essa orientação serve também para todos os outros operadores do direito. Se você é delegado, se você é juiz, se você é promotor, imagine um juiz que pega um processo, salva num pendrive, joga na nuvem e leva para casa para proferir uma sentença no final de semana, no seu descanso. E ali ele está proferindo a sentença tratando de um material relacionado à exploração sexual infantil e ele perdeu acesso a tudo que estava naquela nuvem. Até que ele consiga resolver isso, o prejuízo que isso pode trazer para ele. Então a minha vinda aqui é com esse objetivo. Que você fique atento, tome cuidado com o que você salva no seu e-mail, na nuvem, nas fotos. E aí alguém pode perguntar, mas até foto, professor? Se vocês acreditam, os materiais que mais comprometeram a minha conta e que fizeram com que minha conta derrubasse eram fotos que eu tirei de atas de audiência que eu fiz. Naqueles processos que ainda tramitavam de forma física, quando a gente termina uma audiência, eu fotografo a ata e os depoimentos. Para chegar no escritório, eu salvar na pasta do cliente. Em muitas dessas fotografias, tinha o depoimento de crianças em processos que eu atuei. Isso foi fundamental para eu perder, ainda que temporariamente, o acesso à minha conta. Então a inteligência artificial identifica textos e imagens. Então tome muito cuidado com isso. Se você já tem esse cuidado, se você já se precavém, eu peço a você que indique esse vídeo, mande esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Mande esse vídeo para os seus colegas de faculdade, para os seus colegas de profissão, para todas as pessoas que você sabe que se enquadram nesse perfil de pessoas que eu relatei aqui. Pessoas que produzem muito conteúdo,
e que colocam isso na nuvem, que salva isso no Drive. Tome muito cuidado. Essa informação é muito valiosa e ela pode ajudar muitas pessoas. Esse é o motivo pelo qual eu vim aqui. Um grande abraço a todos e a gente se vê por aí. Valeu, tchau!